Muito bem, fechamos o capítulo 5 sobre a lei de conservação. Isso não quer dizer necessariamente que a gente esgotou todo o assunto, mas é prudente que a gente siga adiante. Então, até porque é muita coisa na cabeça, mais atrapalha do que ajuda, na verdade. Fiquemos aí então às raias do essencial. E nesse caso, vamos à razão do capítulo 6. A priori, nada mais coerente que, após falar do instinto e os meios de conservação, a gente fale sobre a lei de destruição. E como é início, nós vamos ajustar a premissa da narrativa para algo mais palatável, menos fatalista e apocalíptico. Não é o termo usado por Kardec, mas no escorrer da tinta você vai compreender melhor que a narrativa ela se debruça sobre uma ótica de reciclagem, de renovação, do que necessariamente de uma interpretação, dantiana e nostradâmica, sabe? Então, portanto, menos apocalipse e mais renascimento. A ideia é essa. Uma nota de preâmbulo é que não se trata só de renascer pura e simplesmente, ou seja, não é só no sentido de existir pelo acaso das leis da vida, tipo ser parido de novo no mundo. A ideia da destruição, na verdade, é uma ideia de renovação. Ela está atrelada, inclusive, à ideia de aperfeiçoamento, ou seja, a de melhora do que antes era para o que é agora, né? Em outras palavras, não faz sentido refazer algo e substituir por outra coisa que termina por ser pior do que aquela a que foi substituída, ou simplesmente substituir pela mesma, enquanto uma é producente, a outra é redundante. Coisa que, inclusive, é muito comum no mundo de hoje, onde os revolucionários descontentes com a justiça do mundo, e com razão, decidem revolucionar a sociedade, mas aí entregam uma outra sociedade pior do que já estava. Então, nesse caso, é melhor ficar calado. Estuda mais para fazer melhor. Se for para fazer pior, nem levanta a mão. Fica quieto, a ideia é essa. E é nítido que esse é o quadro contemporâneo. Mas como esse não é o assunto, embora a espetada sirva aos revolucionários revoltados, mas ignorantes de história e de biografia, esse princípio serve de molde para o nosso raciocínio daqui por diante. Dito isso, não houve desvio do tema. A ele, então. A primeira linha do capítulo, na resposta dos espíritos, quando lhes é perguntado sobre a destruição como uma lei da natureza, a resposta deles basicamente não, né? Ipsiliteres, né? Abre aspas, aqui. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. ênfase na palavra tudo. E nas linhas que se seguem, eles põem, inclusive, em termos escritos, as palavras transformação, renovação e melhoria. Dá uma lida aí que você vai ver. Que foi essencialmente o que eu disse até aqui. Eu só estou somando que não se trata de uma interpretação minha, não é uma questão de hermenêutica, né? O raciocínio é ipsiliteres. Então, a outra nota de observação é que a lei de destruição ela soma-se à lei de conservação, no intuito de equilíbrio. Serve de contrapeso, como eles mesmos disseram. Então, são por isso conceitos interdependentes e intercomplementares, como o yin, o yang, o positivo, o negativo, dentro e fora. Isso a gente já discutiu sobre essa ideia, e aí não vou me atrelar a isso, né? Vamos adiante. Então, a entropia, se assim serve, porque é um termo da física, é um atributo inerente à matéria, seja ela física ou etérea. E, dito de outra maneira, do ponto de vista espiritual, não só o corpo físico é matéria, mente também é matéria, pensamento também é matéria, energias orgânicas são matérias e até mesmo o espírito, enquanto forma definida e circunscrita, é matéria. Mas todos esses fenômenos são tipos diferentes de matéria, sendo mais ou menos rarefeitas ou mais ou menos densas, mas ainda assim são tipos diferentes de matéria. Se serve de analogia à água, né? A água, por exemplo, ela pode ser tanto gelo, sólido, quanto líquido, quanto vapor. Mas, no fim das contas, todas elas são essencialmente água. Dito isso, a entropia tem sua régua de necessidade no gradiente que vai da matéria densa até a matéria etérea. Muito grosseiramente falando, o que eu estou querendo dizer é que as leis de destruição são tanto quanto necessárias quanto mais próximo do gelo, por assim dizer, e mais distante do vapor. E inversamente proporcional no sentido inverso. É óbvio.
Em outras palavras, quanto mais rarefeito é a consciência, o espírito, menos ele vai estar sujeito às leis de destruição. Isso porque a proposta de destruição, como eu havia dito, é regenerar, é renovar. E quanto mais próximo dos espíritos perfeitos, incorpóreos, imateriais, indefiníveis, impredicativos, menos necessidade de refazer ou lapidar. Daí a ideia de perfeição, feito por inteiro, por completo. E se já está feito por inteiro, perfeito, não tem por que refazer. Eu não vou entrar pelos moldes ativistas, alaveganos e outros tipos de extremismo moral, ênfase na ideia de moralidade, no aspecto de predação e exploração de outras vidas. Assim como também não vou entrar no mérito de que é possível viver de luz e energia dos cristais ou coisa do tipo, porque esse tipo de assunto é um vespeiro para se mexer. Então, não estou dizendo que é certo ou errado, ou que é possível ou impossível, para qualquer lado que você atire a flecha. Eu só estou explicando que há outras coisas mais urgentes no tema e o nosso tempo é curto, porque muito provavelmente, pelo que eu vi nos gráficos de retenção dos últimos vídeos, as pessoas não têm tempo para ver o vídeo completo, prefere jogar Mahjong, cultivar rede social, coisa que o vai, mas não consegue ficar 20 ou 30 minutos ouvindo algo que preste. E sim, isso não é arrogância, é consciência consequencial do que se faz. Mas, além do puxão de orelha, como de costume, para fechar a conta do áudio e você continuar a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, nós temos até aqui a razão de que a lei de destruição é uma lei natural. Nós sabemos que ela é necessária como contrapeso à lei de conservação. Sabemos também que a proposta da destruição é de regeneração e que a regeneração não se dá pelo mero capricho do não ter o que fazer, mas ela serve ao princípio de aperfeiçoamento, visando, nesse sentido, o horizonte da perfeição. Sede perfeitos como teu Pai. Então, ainda bem que nós somos infinitos e imortais, porque se tivesse cronômetro e validade, a gente estava lascado. Mas, enfim, a última lição é que a entropia ela serve como lei necessária aos espíritos imperfeitos com o fim de lapidação moral e intelectual. E é evidente que há os diversos tons de cinza entre o preto e o branco. E até chegar em um e outro, ajustes proporcionais precisam ser feitos. E ainda que seja evidente, vale registrar que esse tema não é um privilégio do Espiritismo. Na verdade, se o mérito cabe a quem chegou primeiro, o Espiritismo ele nem entraria na fila para a reivindicação do assunto. Então, de Manes a Agostinho, de Platão a Boécio, isso já é prato principal em muito banquete. Então, falo da ideia de que se há o mal no mundo e Deus é tudo, então Deus é mal. Tema que normalmente não dá em nada e fica tudo no mesmo assunto. Contudo, segundo Agostinho, Deus não é a origem do mal. Agostinho dizia que o mal é a ausência de Deus, no sentido de que o mal é a ausência ou deficiência de algo. Exemplo da lógica agostiniana, o mal da cegueira é a ausência da visão, o mal do ladrão é a falta de honestidade. Então, na verdade, essa ideia ela é platônica. E a chave do pensamento agostiniano ele está mais na questão do livre-arbítrio, onde ele acopla a ideia da racionalidade e do discernimento entre o bem e o mal. E provavelmente agora você entendeu esse novo parágrafo da conversa. Reforço a necessidade sine qua non do desenvolvimento da inteligência. Como Agostinho mesmo disse, o que torna Adão capaz de obedecer às ordens de Deus também o tornou capaz de pecar. Nisso, ele faz luz à lembrança da racionalidade como órgão gestor da capacidade de avaliar as escolhas, por meio do processo do raciocínio, é óbvio. Ainda nisso, Agostinho dizia que, embora exista o mal no universo, ele contribui para o bem total. Essa perspectiva aparentemente dissonante, ela reforça o dito há pouco sobre a ideia do contrapeso entre a conservação e a destruição. Lembra que eu falei interdependente, intercomplementar, a questão do equilíbrio funcional. Contudo, ainda é um pensamento frágil e infantil, por se tratar mais de uma espécie de semântica de ideal. Então, trata o tema com certo eufemismo. Coisas simples, inclusive, atestam essa ideia.
Porque se Deus é onipotente e há um mal, o doxa do Deus todo-poderoso, benevolente e amoroso acaba por se perder. Então esse pensamento agostiniano ele pode encaixar sobre a moral e as virtudes. Mas quando trata do exemplo de doenças, de desastres naturais, fica muito ponto cego no assunto. Mas aí é que entra a grande questão, né? Não é que isso seja errado, é só mais um complemento. A não ser, e aqui eu fecho o assunto, que você acople a ideia do raciocínio espírita inicial e substitua, como eu havia sugerido, a palavra destruição por renovação ou reciclagem.